Oi pessoal, boa noite. Como é que tá aí o som? Tudo tranquilo? Boa noite Helena, boa noite Jaqueline, boa noite Jurema, boa noite Natália, Israel Gara, Regina Souza, boa noite Fabiana, Marcelo, boa noite Leila, tudo bem? Um abraço. Ana Paula, boa noite. Estamos na hora, né? Boa noite, Mônica. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos começar, né? Vamos então fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanharem, pedindo, querido Mestre Jesus, abençoa, Senhor, este momento, abençoa nosso ambiente, balsamizando o ar que respiramos, balsamizando as paredes que nos abrigam e todos que estão conosco espiritualmente, no intuito de nos auxiliarem. Abençoa, Senhor, todos os sofredores que se aproximam dos estudos, da oração, para angariarem informações, para angariarem luz, para terem um alívio. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão conosco neste momento, todas as casas espíritas que estão aqui representadas. E abençoa, Senhor, nossa família, que possam estar em paz, em harmonia, que a Tua presença entre nós possa acalmar as emoções, tranquilizar os sentimentos, clarear os pensamentos. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite que se inicia de estudos, de reflexões e de autoconhecimento. Que o Senhor possa estar conosco, hoje e sempre, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. E nós estamos aqui trabalhando em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Todos são muito bem-vindos. Quem quiser participar, pode dar a sua opinião, colocar a sua dúvida. Na medida do possível, a gente vai trazendo a participação de vocês aqui, respondendo, né? É à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso estudo, tá? Hoje nós vamos falar novamente a respeito do livro Desobsessão, né? Do espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier. Nosso assunto, mediunidade, doutrinação, reunião mediúnica, né? Tudo que diz respeito a isso, nós vamos conversar hoje, tá? Então vamos lá, né? Estamos no capítulo 44, mal-estar imprevisto do médium, tá? Vamos falar sobre o mal-estar imprevisto do médium. Então vamos lá. Todo serviço na Terra prevê a possibilidade de falhas compreensíveis. O automóvel comumente sofre perturbações em determinados implementos a meio da viagem. Um tear interrompe a tecelagem pela exaustão de uma peça, né? Então, todos os serviços podem ter a sua falha, né? Podem ter o seu defeito, podem ter os imprevistos. Qualquer empresa trabalha com isso, por isso tem uma equipe de manutenção. Qualquer equipamento pode dar, de uma hora para outra, pode dar um problema. Nosso computador, equipamento de som, o carro, batedeira, qualquer coisa apresenta em determinados momentos uma falha, né? Pode queimar uma das suas peças e tal.
Então, o André Luiz está introduzindo esse assunto para dizer, né, que o mal-estar pode surgir, alguma situação diferente, não uma situação eventual pode acontecer na saúde do médium, né? Vamos ver daqui, ó. Na desobsessão, o mal-estar é suscetível de sobrevir, de acontecer, de aparecer num médium ou num dos colaboradores em ação, principalmente no que tange a uma crise orgânica francamente imprevista. Tá? Então vamos lá. O desempenho da mediunidade, o exercício da mediunidade, por si só, ele já está frequentemente junto, né, de sintomas. Né? Frequentemente os médiuns sentem no dia da reunião mediúnica, nos dias que antecedem, às vezes até após a reunião mediúnica, né? Pode acontecer também do médium ainda sentir alguma mudança orgânica, alguma dorzinha de cabeça, algum mal-estar, algum enjoo, tal. Mas principalmente antes e durante a reunião, né? Então é normal, por quê? Porque uma das formas que nós temos de sentir a presença dos espíritos é através dos sintomas. E aí, no caso, os sintomas físicos também. Podem ser sintomas emocionais, né? Podem ser mudanças no nosso pensamento, na nossa capacidade de atenção. A gente pode ter lapsos de consciência, de memória e tal. Mas podemos ter sintomas físicos, podemos ter dores, mal-estares súbitos, né? Diarreias inexplicáveis, enjoos do nada, entendeu? Então isso tudo, para os médiuns, é normal que aconteça. É normal. Inclusive a gente pede até às pessoas que participam das reuniões, que no dia da reunião, se a pessoa sentir algum mal-estar, que ela vá à reunião. Desde que ela consiga ir, né? Porque às vezes o mal-estar é tão grande que ela até não tem condição de ir, mas desde que ela tenha condição de ir, é melhor que vá. Por quê? Porque justamente no dia da reunião é o mais provável que ela sinta alguma coisa. Os médiuns mais inexperientes, eles costumam fazer isso, né? Ah, Alexandre, ontem eu não fui porque eu não estava muito bem, estava bem no dia da reunião, né? Eu falei, não faça isso, né? Por quê? Justamente no dia da reunião. Por quê? Porque você já estava em sintonia com a necessidade da noite, com a necessidade a ser trabalhada durante a reunião mediúnica. Então é muito mais provável que você tenha algum mal-estar, alguma situação assim. Então, de preferência, vá. Por quê? Porque chega lá, melhora. Né? Quase sempre, né? Vai para lá, vai para a casa espírita, melhora. Por quê? Porque justamente estava sentindo uma influência. É médium, né? E mesmo que não seja um médium atuante, mas é alguém que está dividindo o peso da reunião, é alguém que também está carregando o piano, vamos dizer assim, está repartindo o peso da reunião junto com o grupo. Então é normal que daquele montante de necessitados que irão se comunicar durante a noite, cada um carrega um pedacinho do peso daquele montante de necessitados. E é o que acontece efetivamente, viu, pessoal? É o que acontece efetivamente, né? Então, isso não é uma inconveniência, isso faz parte do trabalho. Né? Nós passarmos mal, termos alguma situação assim de desconforto no dia da reunião, durante a reunião, não é uma coisa inconveniente. Não é algo que não tinha que estar acontecendo. O mais normal é que aconteça mesmo. Até porque tem médiuns que se não sentirem nada durante a reunião, ou antes ou durante,
a pessoa até não acredita no que está percebendo mentalmente, no que está percebendo emocionalmente. Então a maioria dos médios até começa a perceber muito mais em função dos sintomas físicos do que qualquer outra coisa. Então eles não são inconvenientes, eles são justamente a demonstração dos necessitados que estão próximos a nós, e através dos sintomas a gente percebe a presença deles. Né? E através dessa percepção é que nós vamos poder ajudá-los, porque estamos detectando a presença deles. Tá? Certo, pessoal? Só que, né, feita essa introdução, essa preparação, vamos voltar aqui, ó. Na desobsessão, o mal-estar é suscetível de sobreviver num médium ou num dos colaboradores em ação, principalmente no que tange a uma crise orgânica francamente imprevista. Veja bem, aqui não é exatamente esse passar mal comum. Não é exatamente esse passar mal comum que eu estou falando aqui, que é normal, que é comum os médiuns sentirem. Aqui já é algo que chama mais atenção. É um mal-estar grande, às vezes, que dá na pessoa, uma crise que deu, uma crise orgânica mais evidente, mais, né, mais incômoda, né? Pode ser uma dor de cabeça extremamente forte que a pessoa está tendo, pode ser um enjoo, né, que leva até a pessoa realmente a vomitar, a sair da mesa ali, né, ir para uma lixeira ou ir para o banheiro, se der tempo e tal, e vomitar. Né? Pode acontecer dar uma crise renal na pessoa na hora da reunião. Às vezes, pessoal, até essa crise maior orgânica, esse imprevisto, esse mal-estar imprevisto, não apenas do médium, mas de algum elemento da sustentação, até algum doutrinador mesmo, né? Pode vir a ter alguma crise orgânica imprevista, né? E pode até ser de origem espiritual, mas o desconforto foi tão grande, pode ser que a pessoa estava uma predisposição a ter um desajuste orgânico e aquela presença desencadeou esse mal-estar de uma forma mais crítica, né? Pode ser que a pessoa estivesse fragilizada, né? Então, isso pode acontecer. É mais raro, tá? A pessoa tem uma crise assim, né? Um mal-estar tão grande, é mais raro. Se bem que de vez em quando tem médium que chega meio que carregado no centro, né? Passando mal com tontura, com dor de cabeça, ou com problema nas articulações, ou conforme as características do médium, conforme, né, as características até das presenças que ele está sentindo. Pode acontecer. Entendeu? A Vilani colocou até uma crise de tosse. Pode ser, pode acontecer também. De repente dá lá uma crise que a pessoa não consegue parar de tossir, né? E isso pode gerar um desconforto e uma situação até difícil para o grupo na hora, né? De ter que se mobilizar ali para ajudar a pessoa. Essas coisas são mais eventuais, mas podem acontecer, né? A Suelane colocou aqui: geralmente sinto uma forte dor de cabeça durante a reunião no dia do atendimento, né? Então, aí depende das predisposições que cada um tem. E cada um de nós tem certas áreas que a gente chama de zonas de predisposição mórbida. Isso quer dizer o quê? Que cada um de nós tem certas áreas no nosso corpo que há uma certa predisposição que a gente já trouxe para essa encarnação a termos dor, a termos mal-estar em determinada parte do corpo. Porque é uma área que nós comprometemos no passado, é uma área que nós temos certa fragilidade, é uma área que nós temos certa predisposição a adoecer, a sentir dor, mal-estar e tal, né?
Cada um de nós tem. Se vocês forem olhar aí para vocês, vocês vão detectar um certo ponto no seu corpo, um certo localzinho ali que dá problema. Geralmente, né, dói. Geralmente é a circulação, é o coração, é o pulmão, é a garganta, é a cabeça, as costas, a coluna, é o pé, é o joelho. Cada um de nós tem as suas zonas de predisposição mórbida, né? Então, às vezes junta essa predisposição com as presenças que nós vamos atender e pode ser que haja uma crise. E pode ser que a pessoa estivesse já com algum problema já meio encoberto, já desenvolvendo mesmo organicamente algum problema físico, algum problema orgânico. E coincide num dia da reunião mediúnica, na hora da reunião mediúnica, aquela crise acontecer. Pode ser uma crise renal, né, pedra no rim, né? Uma vez aconteceu de um companheiro nosso, né, estava em meio a uma reunião mediúnica, acho que ia começar uma reunião mediúnica, e ele teve uma crise renal. E nós temos que ter o bom senso, né? Porque pode ser que seja influência espiritual? Pode. Pode ser que passe daqui a pouco? Pode. Só que se for algo muito forte, se for algo que chame muito a atenção, pelo tamanho do desconforto, pelo tamanho da crise, às vezes é melhor já levar até para o hospital. A gente não pode ficar só com essa ideia de que é tudo espiritual, que vamos resolver espiritualmente, porque pode ser que a pessoa fique a reunião inteira sofrendo ali, com dor, sem precisar, e não vai melhorar, às vezes, com a ajuda da desobsessão, porque não é, às vezes, de origem espiritual, né? Então, a pessoa foi para o hospital e teve uma crise renal, teve pedra no rim, né? E se não fosse para receber a medicação, ia ficar lá sentindo aquela dor muito forte, né? Que geralmente é a dor de pedra no rim, né? Essas crises aí e tal. Certo? Então não dá para a gente levar tudo a conta que vai resolver durante a reunião, tá? E às vezes também, certa presença que a pessoa foi sentindo nas horas antes, às vezes até nos dias antes da reunião, já foi causando um tamanho desarranjo no organismo que depois não vai melhorar de uma hora para outra. Às vezes a pessoa vai precisar vomitar mesmo, porque aquilo já bagunçou todo o estômago, gerou dor de cabeça, enxaqueca, já bagunçou tudo. O espírito pode ser atendido, vai ser atendido, foi atendido, mas a crise lá já aconteceu. Então a pessoa acaba depois, vai no banheiro, vomita, chega em casa, tem que tomar lá um remedinho para tirar a dor de cabeça ainda que ficou. Isso tudo acontece, tá? A gente tem que entender que são coisas naturais da prática mediúnica, né? Não é nada assim que a gente tem que valorizar muito, também ficar muito aflito, não. Vamos tratar do ponto de vista médico, o que for do ponto de vista médico, vamos tratar espiritualmente o que for espiritual, né? Sem muita aflição, né? Ok? Então vamos lá. Verificado o incidente, o companheiro ou a irmã necessita imediato em casa, ou aí no caso até no hospital, como eu falei, né? Porque às vezes a pessoa entrou numa crise tão séria ali que às vezes você tem que correr para o hospital. Alguém leva ela enquanto a reunião continua ali, alguém pega o carro, leva a pessoa para o hospital, né? E às vezes não tem nada a ver com a reunião propriamente, tem a ver com um mal-estar orgânico que já estava até acontecendo com a pessoa e que pode acontecer, pode coincidir ali com a própria reunião, tá? E às vezes não tem nada a ver com a reunião em si, né?
Vocês entenderam? Então, olha lá, aconteceu, a pessoa passou mal, deu aquele enjoo, precisou vomitar lá, não está bem. Então, pode ser que ela precise ficar ali, se for possível ficar no ambiente, se ela quiser permanecer ali, fique ali, às vezes fica ali, às vezes tem até uma maca ali perto, a pessoa fica lá deitadinha, descansando um pouco, respirando um pouco lá, ou sentada, fica meio à parte. Porque está ali se recompondo, né? Está se recompondo, tá? Às vezes a pessoa até tem condição, melhorou até, aí volta para a mesa, respira, toma uma aguinha, está ali recebendo as energias, alguém aplica um passe, tal, né? Agora, se não tiver condição de nada disso, né? Às vezes precisa ir para casa, às vezes precisa ir para o hospital, dependendo da situação, tá? Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça que está terrível, terrível. Né? Pode ser que durante a reunião vá passando. Né? Pode ser. Tá? Pode ser que durante a reunião vá passando. Se ela chega na casa espírita já sentindo, né? Você aplica o passe, vamos começar a reunião, tal, a pessoa está lá sentindo aquela dor. O mais normal é começar a melhorar. O mais normal é começar a melhorar, tá? Com a ajuda toda que vai sendo dada aos espíritos, às vezes tem lá um espírito que atirou, né, uma pessoa que se matou com um tiro na cabeça e o médium está captando. Então ele sofre mesmo, sente aquela dor terrível, sente, né? E pode ser que aquilo embrulhe o estômago, pode acontecer isso, tá? O mais normal é que se sinta melhor durante a reunião. Mas pode ser que a pessoa saia, inclusive, da reunião ainda sentindo alguma dor, mais ou menos forte ainda, né? E precisa ainda tomar um remedinho, tal. Pode acontecer isso, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Tá falhando o som, né? Oi, como é que tá o som aí? Tá falhando o som? Voltou? Como é que tá aí, pessoal? Voltou o som? Tá dando para ouvir? Tá dando umas falhadas, né? Parece que não tá muito bem a conexão, né? Oi. Tá normal? É. Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue continuar. Ok. Então a gente tem que usar o bom senso, né? Aí no capítulo 45, nós acabamos esse 44, né? Essa orientação breve que o André Luiz deu. Agora, o capítulo 45, Educação Mediúnica 1. Tá? Então vamos lá. Educação Mediúnica 1. Evite o médium as posições de desmazelo na acomodação entre os companheiros, quando se ache sob a influência ou presença dos desencarnados em desequilíbrio, né? E controle as expressões verbais, empenhando-se em cooperar na administração do benefício aos espíritos sofredores, frustrando a produção de gritos e a enunciação de palavras torpes, tá? Então vamos por partes aqui, né? Primeira coisa, evite o médium as posições de desmazelo. O que é isso? Evite o médium, aliás, não só o médium, né? O participante da reunião pode ser da sustentação, o médium, os doutrinadores, né? Mas aqui ele falou do médium que está sentindo a presença espiritual, um necessitado, por exemplo, né? Evite a posição de desmazelo. A pessoa fica lá sentada assim, meio largadão, assim, ou então baixar muito a cabeça. O André Luiz fala que isso é inconveniente porque favorece a hipnose por parte dos espíritos
levianos, né? Do plano espiritual, favorece um descontrole, então a gente precisa, né? Esteja sentindo o espírito ou não, né? É bom que a gente não assuma essa posição, né? Que o André Luiz chama de posição de desmazelo, de descuido, né? Você está ali na posição meio largado assim, né? Então a gente evitar essa posição de desmazelo, né? Ui, peguei coisa errada aqui. Tá? O espírito, veja bem, né? O espírito ele pode até é, incon, inconscientemente nos induzir a essa posição, porque às vezes é como ele está. Então o médium se sente compelido, né? Ele se sente compelido naturalmente àquela posição, que é a posição que o espírito está. Não quer dizer que o médium precise entrar naquela posição. Ele precisa captar o pensamento do espírito, o sentimento do espírito, né? Ele não precisa imitar todas as posições que o espírito esteja. Isso seria inconveniente para o exercício da mediunidade, tá? Então, se o espírito chega lá querendo tamborilar, quer fazer um sambinha na mesa lá, o espírito veio de um batuque, veio de um barzinho lá, estava tocando um sambinha, ele chega lá querendo fazer um batuque na mesa lá, o médium não precisa ficar batucando a mesa. Entendeu? Então, o médium pode se sentir naturalmente compelido a isso. Porque ele está meio que espelhando ali o espírito que está próximo a ele, né? Mas não precisa necessariamente fazer os mesmos trejeitos, os mesmos barulhos, né? Os mesmos movimentos que o espírito está fazendo, tá? Travou de novo, é? Oh, meu Deus do céu. Mas será impossível? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos dar uma paradinha. Fica esse capítulo que a gente estudou, que foi curtinho, já trouxe alguns elementos para a gente aí analisar, né? Não sei o quanto que vocês conseguiram ouvir, mas vamos ficar por aqui hoje então, que pelo jeito hoje a coisa não tá boa, né? Hoje a coisa não tá boa, a conexão não tá ajudando muito e tal, né? Melhor, tá? Então vamos finalizar por hoje, agradecendo a Jesus a oportunidade que a gente aí para a gente estudar, para a gente aprender, tá bom? Então eu agradeço de coração a presença de todos, né? Agradeço aí o carinho de vocês, a paciência no estudo de hoje aí, que estava travando, né? Mas vocês aguentaram firme aí. Então um abração, fiquem com Deus, tá? Que Jesus envolva todos. Aí semana que vem a gente continua, tá bom? Um abração, até mais.